Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise com base nas recentes análises do TSE de casos semelhantes. Houve, por exemplo, o julgamento envolvendo o deputado Francisquini, do Paraná, que foi cassado também por criticar o sistema eleitoral, por divulgar informações falsas, e o TSE tem se manifestado, né, em várias resoluções também sobre o tema. Com base nesse histórico do TSE e com os elementos que nós temos da denúncia e já o que a defesa antecipou, né, dos seus argumentos, qual o indicativo de posicionamento do tribunal que o senhor aguarda, repito, a partir deste histórico? Bom, Matheus, isso naturalmente seria uma questão de futurologia, de análise da prova dos autos, e essas provas dos autos, elas estão sob abrigo de segredo de justiça. Até foi solicitado pelos próprios investigados esse segredo de justiça, e o relator, na ocasião, concedeu isso, embora posteriormente tenha sido postulado o levantamento desse segredo de justiça. Então, alegações finais de ambas as partes, bem como o parecer do Ministério Público Federal, em princípio, que a análise de toda a prova produzida nos autos, não se tem conhecimento a fundo. Então, por mais que se tenha assim, indicativos do tribunal já há bastante tempo, no sentido de combate, fake news, mesmo de condutas vedadas, seria demasiado eu falar a respeito de uma possível conclusão. O que se tem é que pode ocorrer a condenação, e o sancionamento mais importante neste caso, e eu diria até basicamente o único, na medida em que o ex-presidente Bolsonaro, e então candidato, não se reelegeu, seria a pena de inelegibilidade por 8 anos. É esse ponto que eu gostaria de aprofundar com o senhor. Jair Bolsonaro e Braga Neto. Eles têm duas possibilidades, ou a absolvição ou a condenação. No caso da condenação, a única possibilidade de pena seria ficarem inelegíveis, ou existem outras possibilidades? No caso, falando em tese novamente, né, Leandro? No caso de se tratar de uma ação de investigação, ação de investigação judicial eleitoral, a penalidade, ela estabelece lá na Lei Complementar 6490, as penalidades seria a cassação do registro ou do diploma eventualmente conquistado, né? Que não é o caso deles, porque não foram eleitos. Sim. E a inelegibilidade. Inelegibilidade é essa prevista na Lei Complementar 6490, a Lei das Inelegibilidades, novamente, de 8 anos. E até eu tenho uma situação bastante peculiar no caso, supondo que haja esta condenação, supondo que se aplique a pena de inelegibilidade, em que pese, me parece que o parecer do Ministério Público Eleitoral, no caso do candidato a vice, tenha entendido que não seria o caso de aplicar para ele, tão somente para o candidato a presidente, no caso o ex-presidente Bolsonaro, a pena de 8 anos ela é contada a partir da data das eleições de 2022, ou seja, 2 de outubro. Então, supondo, falando em tese, não é, Leandro? Supondo que haja essa condenação do ex-presidente Bolsonaro, ele fica inelegível nas eleições de 2024, nas eleições de 2026 e nas eleições de 2028. Só que nas eleições de 2030, porque as eleições de 2022 se deram no dia 2 de outubro de 2022 e as eleições de 2030 vão se dar no dia 6 de outubro de 2030, já vai ter escoado naquela data o prazo de 8 anos. Então, portanto, em 2030 ele voltaria a ser elegível. Para qualquer cargo. Isso é curioso, né, doutor Fischer? Porque nós tivemos... Oi, Jane. Sim, no caso, em 2030 para qualquer cargo. Até o dia 2 de outubro de 2030, ele é inelegível para qualquer cargo. Veja, se houver a condenação, novamente, Sim, claro. Houver a condenação para qualquer cargo. A partir do dia 3 de outubro de 2030, ele volta a ser elegível para qualquer cargo.